Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana Nunes, sou professora de redação e hoje a gente vai trabalhar com mais um tema inédito do Enem. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem e comentarem para que a gente possa cada vez mais produzir mais conteúdos de acordo com as demandas de vocês. E outra coisa, não esquece de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações do canal. Temos conteúdos diários e, melhor de tudo, são todos gratuitos para você. Bom, dito isso, bora começar então a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje é a importância da educação com afeto no Brasil. É um tema bastante importante, de verdade, né? Fazendo até uma relação com o próprio tema. A frase tema, né? Por quê? Porque a gente sabe, a gente que atua na educação, na área da educação, de ensino, a gente sabe o quão é importante essa reeducação com afeto e o quanto ela faz diferença no quadro geral em relação aos nossos alunos. O quanto maior é o rendimento do aluno quando ele se sente acolhido no sentido pleno da palavra. Então, essa ideia com relação a essa possível temática abordada na prova do Enem é algo a ser discutido, observado e que nós vamos tratar hoje, não só na parte de repertório, mas também com relação a um possível planejamento de texto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é pedagogia afetiva, né? Se a gente está falando de educação, a gente está falando diretamente de pedagogia. E aí a gente tem aqui uma definição que eu trouxe para vocês. É uma proposta pedagógica que motiva e envolve educadores e estudantes, despertando neles a vontade de tanto de ensinar quanto de aprender. Lembrando que a gente sai um pouco daquele foco, aliás, um pouco não, bastante daquele foco de educação como uma via de mão única. Não, a gente tem aqui hoje, né, dentro dessa perspectiva da pedagogia afetiva, a gente tem dois lados, né, os professores e alunos construindo essa educação. E essa construção, ela é uma construção extremamente diferenciada, porque ela vai trabalhar com aspectos socioemocionais preconizados pela BNCC. Lembrando que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular do Brasil. Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, é nesse contexto que surge a necessidade de um ensino voltado para os aspectos afetivos. É claro, porque a gente já falou até aqui a questão que nós, em sala de aula, percebemos o quanto o aluno se sente melhor, quanto ele pode render mais, quando ele se sente acolhido, quando ele se sente à vontade, quando ele se sente respeitado naquela sala de aula. E essa educação afetiva, ela mescla tanto as questões socioemocionais como a qualidade científica, né, os conhecimentos cognitivos. Então, na realidade, a educação socioemocional, ela vai abraçar essas duas formas de trabalho, esses dois pilares, digamos assim, porque a gente vai ter um foco na educação, na questão da formação, que é o que o ensino tradicional vem fazendo, e agora a gente vai ter um olhar mais para o humano, que faz toda a diferença, né, na hora dos resultados. Bom, tanto faz, né, que a BNCC preconiza isso em seu texto e em todas as áreas do conhecimento, não só especificamente numa área determinada, por exemplo, na área de linguagens, não. Ela vem falando sobre educação socioemocional ao longo do seu texto de um modo geral, desde o ensino infantil, da educação infantil, até o ensino médio. Bom, a pedagogia afetiva busca o desenvolvimento cognitivo por meio das interações afetivas, tornando a aprendizagem mais agradável e significativa. Dessa forma, vai promover a ideia de se incorporar o que é humano à escola. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que o aluno se sinta mais acolhido, se sinta mais protegido, e isso vai fazer com que ele tenha mais segurança, tenha mais confiança para se colocar. Então, é uma relação de interação fundamental para que haja
uma educação, ainda que numa nova perspectiva, mas uma educação mais preocupada com o humano, com o ser humano. Bom, e quais são as bases da pedagogia afetiva? Eu elenquei aqui para vocês pensarem sobre 3 questões importantes que a gente pode pensar. A pedagogia no sentido de promover a interação social, conduzindo os indivíduos na construção educativa, quer dizer, a interação social como sendo um ponto muito importante e diferenciado na construção do aprendizado. A afetividade que busca relações solidárias e empáticas para uma convivência harmônica no grupo, até porque essa convivência no grupo, ela traz algumas questões que, se não forem bem trabalhadas, elas podem se tornar verdadeiros traumas na vida dessa criança, desse adolescente. Então, esse olhar solidário e empático é essencial para uma eficácia nessa estrutura educacional. E base de princípios e valores, os quais permitem a vida em sociedade pautada no respeito mútuo. E aí, gente, vem uma série de coisas, né? Na autonomia, na responsabilidade, na criticidade, na cidadania, na sensibilidade, na consciência de direitos e deveres. Porque aí esse aluno, né, esses alunos, eles vão enxergar naquele espaço um espaço de respeito, um espaço de diferenças, mas que são respeitadas e valorizadas igualmente. Então, é um espaço importante dele estar, porque é mais um aprendizado. Não é o aprendizado formativo, no sentido de cognição, mas é um espaço de formação socioemocional, tão necessário no Brasil, no ambiente da educação hoje. E aí, gente, vem que a nossa proposta de planejamento de texto, ou plano de texto, que na realidade é um breve plano sobre o que você deve falar na sua redação, deve tratar na sua redação. Isso, eu sempre enfatizo essa questão, é uma sugestão, essa tese é uma sugestão, o argumento é uma sugestão, porque na realidade o nosso objetivo é fazer com que vocês tenham autoria. Isso é o mais importante. Tá? Agora, e que isso sirva, por exemplo, para uma inspiração, para uma transpiração, para uma motivação, para vocês criarem o planejamento de vocês, é ótimo, essa é a nossa intenção. A intenção, quando a gente aqui propõe um exemplo de plano ou de planejamento, tanto faz, é você ter essa motivação e você, a partir do que a gente traz aqui para discussão, você possa criar o seu, né, da sua própria autoria, porque isso é fundamental. Bom, em relação a isso, a gente tem que lembrar que a tese é o ponto de vista que você vai apresentar no seu texto, lembrando que ele vai aparecer na introdução, e você, obviamente, vai olhar para a frase tema e vai verificar quais são as palavras-chave ou expressões-chave que estão ali para fazer a diferença. E aí você vai construir a sua tese utilizando desses termos para que fique bem claro para a banca que você está focando no tema. Sugestão: a educação com afeto é o caminho para o ensino de qualidade para a formação de um cidadão. Você pode completar e deve do cidadão brasileiro ou de um cidadão brasileiro, né? Enfim, é importante que você faça você pode dar essa delimitação temática, essa delimitação geográfica na tese e na introdução. Que a tese está dentro da introdução, mas a tese não é a introdução. Então, é importante que você também faça uma referência ao próprio país na tese. Então, você pode complementar aqui, no Brasil, a educação com afeto é o caminho para o ensino de qualidade para a formação de um cidadão. Ou, a educação com afeto é o caminho para o ensino de qualidade para a formação de um cidadão no Brasil, o brasileiro. Enfim, você deixar bem claro que você está falando de Brasil. Né? Isso é uma exigência do Enem, é uma realidade do Enem, e a gente deve, se a gente quiser chegar aos 1000 pontos, a gente tem que seguir cada passo que o Enem nos exige. Sugestão de argumento frente a essa tese, né? Ensinar com amor demonstra a importância que se dá ao outro e traz à tona valores como o respeito e a solidariedade, tão escassos no mundo contemporâneo, que são valores previstos pela própria BNCC,
né? Que é a questão do respeito, da solidariedade, da empatia. Então, é importante que você traga, de uma certa forma, você traz no argumento já implícitos relacionados à própria BNCC. E aí, quem sabe você, no seu repertório, você utilize alguma habilidade da BNCC que você aprendeu, que você estudou, que você gostaria de compartilhar com a banca, né? Argumento 2 para essa tese proposta como sugestão. A eficácia do ensino está associada à forma como se constrói a relação entre aluno e professor, a qual deve estar pautada em valores como confiança e autonomia. Isso é muito importante, gente, porque o que acontece? A gente sabe muito bem que o aluno, quando confia no professor, quando ele se sente seguro, ele consegue alçar voos maiores. E esse é o papel do professor também, dentre outros, né? Fazer com que o aluno se sinta seguro, possa alçar voos com segurança. Por quê? Porque ele está dentro de um ambiente cuja interação social trabalha a ideia de respeito, de solidariedade, de empatia, que, na verdade, faz toda a diferença no geral para esses alunos. Bom, a pedagogia e as competências socioemocionais. De acordo com a BNCC, as competências socioemocionais englobam a formação de jovens capazes de lidar com as suas emoções e com as dificuldades da vida adulta. Então, gente, essas questões das competências socioemocionais, elas são muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento de um jovem mais preparado, mais seguro, como eu falei para vocês, com mais confiança em si, né? E que consiga desenvolver um aspecto de autoconhecimento sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito além de apenas receber conhecimentos técnicos, os estudantes são ensinados a serem cidadãos e a viver em sociedade de forma igualitária e harmoniosa. Isso é muito importante, porque esses preceitos sociais são muito importantes para uma convivência cada vez mais harmônica na sociedade, principalmente a nossa, tão carente de algumas questões humanitárias. A pedagogia afetiva busca o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos, fazendo com que eles sejam capazes de compreender suas emoções e lidar com elas de forma inteligente, entendendo seus pontos fracos, que podem ser trabalhados a partir de bastante autoconhecimento. Então, isso aqui é muito interessante, porque o autoconhecimento, promovido a partir das interações sociais, fará com que a gente receba alunos, a gente consiga ter alunos cada vez mais críticos, solidários, empáticos, que respeitam as diferenças, porque no Brasil essas diferenças dentro dos ambientes de sala são muito grandes, né? E a pedagogia baseada nas competências socioemocionais, ela vai dar essa base para que alunos e professores possam construir isso da melhor forma possível. E aí eu não podia, né, gente, deixar de falar do ícone da educação, da pedagogia, que é Paulo Freire, e trazer para finalizar a nossa aula de hoje uma frase dele que ratifica, quer dizer, que confirma, que valida, que pode inclusive ser usada como repertório de vocês, toda essa questão da pedagogia com amor, da pedagogia com afeto, que é justamente essa que diz que não se pode falar de educação sem amor. Então, nada melhor do que terminar com essa mensagem para que vocês possam refletir sobre esse assunto e construírem uma produção textual bem embasada, bem argumentada, com repertórios sólidos, repertórios consistentes e, consequentemente, produtivos aos olhos da banca do Enem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam receber os conteúdos do Enem 360 diariamente, ok? Espero vocês então na próxima aula. Até lá!